Graça e paz, povo de Deus, bem-vindo ao Conexão de Casa em Casa. Hoje é a nossa terceira ministração do mês. Se você trouxe o seu pedido de oração, no final dessa reunião nós vamos estar orando para que Deus gere no reino espiritual o seu milagre. O tema da nossa ministração de hoje é Conquistando as Promessas de Deus, parte 3. Nós vamos falar sobre Josué e as características de um conquistador. Nosso texto base está em Josué, capítulo 1, verso 9, que diz assim: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Queridos, nós estamos entrando em um novo ano. 2022 é um ano de conquista, é um ano de desafios. E a palavra profética que nós recebemos no altar é que é o ano que nós entrarmos na terra da promessa. É o ano de nós conquistarmos as promessas de Deus. Então nós vamos passar por muitos desafios. E é necessário que nós possamos absorver essas características de um conquistador. Chegar em Canaã significa que nós estamos tomando posse daquilo que Deus tem para nós. Mas também significa que é um tempo de conquista, é um tempo de luta, é um tempo de batalha. Porque quando o povo de Israel chegou em Canaã, haviam inimigos. E eles precisaram lutar para tomar posse da terra que Deus tinha prometido a eles. Assim será na minha vida e na sua. Amém? Não pense que nós vamos chegar em Canaã e encontrar só os despojos lá, não. Nós vamos chegar lá, nós vamos ter que botar o inimigo para correr e tomar posse das nossas promessas. E para isso nós precisamos ter características de conquistador, assim como Josué tinha característica de conquistador. E nós vamos aprender com ele hoje. A primeira característica que Josué tinha era de ser obediente. Josué, ele foi discípulo de Moisés. Para você ser discípulo de alguém, você tem que se submeter a uma liderança. Você tem que ter uma unção de obediência. E quando Moisés morreu, Josué foi o escolhido para suceder Moisés. Porque havia nele essa característica de obediência. E se Josué conseguiu ser obediente ao seu discipulador, ao seu líder, ele também seria obediente ao seu Deus. Ao seu Deus. Então, queridos, o líder, o conquistador, ele precisa ser obediente à direção que Deus tem dado para ele. O conquistador, ele precisa ser obediente à direção que a igreja tem dado para ele. Toda direção é recebida dos céus. Toda direção é dada por Deus. Quando você vê as estratégias de Josué, você vai ver que elas eram dadas por Deus. O que ele tinha que fazer era somente obedecer. Josué é considerado um grande estrategista de guerra. Por quê? Porque venceu muitos inimigos, mas na verdade todas as estratégias dele foi dada por Deus. Ele só teve que ser obediente. Então Deus, ele sempre vai lhe dar a direção, querido. Ele sempre vai lhe dar estratégias. O problema não é que Deus não fala, o problema não é que Deus não dá estratégia, o problema é que nós não obedecemos. Esse é o grande problema. Então decida ser obediente. Olha a palavra que Deus dá para Josué nesse contexto. De não se desviar da palavra dele. Nem para a esquerda, nem para a direita. Deus está falando, Josué, seja obediente à minha palavra. Se nós andarmos em obediência, querido, nós vamos conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós conquistamos muito mais pela nossa obediência do que pelos nossos dons e talentos. Então decida ser obediente. O conquistador, ele é obediente. Cada estratégia, cada direção que Deus deu para Josué, ele obedeceu e obteve a vitória. Segunda característica de Josué foi de ser forte e corajoso. Você precisa ser forte e ter coragem. Você tem que ter força, querido. Você não pode entrar numa batalha achando que vai perder. Você não pode entrar numa batalha olhando para o tamanho do teu adversário. Você não pode entrar numa batalha achando que você é fraco. Você tem que entender que você tem um Deus que é maior do que todo gigante, um Deus que é maior do que toda batalha. E esse Deus, ele é o nosso general.
O general é aquele que vai na frente na batalha. O general, ele não fica na retaguarda, ele vai à nossa frente, e assim é o nosso Deus. Ele é o príncipe do exército. Ele vai na frente. Ele nos dá a vitória, querido. Nós só temos que se dispor a pelejar, porque Deus vai nos dar a vitória. Então você não pode ter esse espírito de medo. Você não pode. Não tenha medo. Tanto é que Gideão, quando ele se encontra diante dos medianitas na batalha dele, Gideão, ele manda embora, pelo comando de Deus, todos os covardes e medrosos. Você não pode ter medo. Quem tem medo não alcança a terra prometida. Quem tem medo não atravessa o Rio Jordão, querida, porque tem medo dos inimigos. Se você tiver medo, você não vai conquistar. O medo, ele nos paralisa. Por que o inimigo ele gosta de nos afrontar? Por que uma das grandes estratégias do inimigo é a intimidação? Para nos fazer ter medo. Quando você tem medo, você fica paralisado, você não conquista. A sua conquista fica limitada. A sua conquista fica estagnada. Então você não pode ter medo. Entenda que você tem um Deus que é poderoso. E a Bíblia diz que quando eu sou fraco, o Senhor se faz forte. Na minha fraqueza, o Senhor se faz fortaleza, o Senhor nos fortalece. Então você não pode ter medo, não entre na batalha temendo, achando que vai perder, achando que você vai fracassar, você vai conquistar. Eu quero declarar sobre a tua vida que você vai conquistar na sua área financeira, na sua área acadêmica, na sua área espiritual, na sua área familiar, na sua área ministerial. Você vai conquistar em todas as áreas da sua vida, mas não tenha medo. Josué não tinha medo. Ele não tinha medo, o povo não tinha dificuldade de seguir ele, porque sabia que ele era um homem que não tinha medo. Se você demonstrar medo, você vai ficar descredibilizado. Você como um sacerdote, você como uma auxiliadora do lar, que tem dado direção, que tem buscado trazer a tua casa para a presença de Deus, você não pode demonstrar medo. Você não pode demonstrar incerteza. Você não pode demonstrar falta de convicção, não, porque senão as pessoas não vão te seguir. As pessoas só seguem alguém que é convicto. Se você tiver convicção, se você tiver coragem, as pessoas vão sentir isso nas tuas palavras, no teu discurso, e elas vão te seguir. A tua casa não terá a menor dificuldade de te seguir nos teus projetos, nos teus sonhos, porque vão sentir que você é convicto, que você tem coragem. Então seja forte e seja corajoso como Josué. E lance fora da tua vida todo sentimento de medo, pois o medo pode te paralisar. Terceira característica, não se desanimar. Você não pode andar desanimado. Olha só, a primeira grande batalha do povo de Israel foi contra Jericó. Jericó era uma enorme cidade, cercada por uma enorme muralha. E Deus deu uma estratégia para Josué, dar 7 voltas, a cada dia dar uma volta ao redor dessa cidade, e no último dia dar 7 voltas. Queridos, como você acha que o povo estava? Disposto? Não, o povo estava cansado. Quando você faz um exercício físico, como é que você fica no final? Cansado. Mas o povo, ele manteve o ânimo. Quando as muralhas caíram, o povo manteve o ânimo e foi para a batalha, e foi tomar posse, conquistar aquilo que Deus tinha para a vida deles. Então você não pode estar desanimado. Muitas das vezes, querido, você morre na praia por causa do desânimo. Nadou. Quando está perto de alcançar a tua vitória, você fica desanimado e desiste. Escute o que eu vou lhe falar. A falta de foco gera falta de resultado. A falta de resultado gera desânimo. E o desânimo gera desistência. Então você não pode, em hipótese alguma, ficar desanimado. Porque você vai desistir das tuas promessas já na antessala. Já na antessala da bênção.
E geralmente quando vem esse espírito, porque o inimigo ele vai mudando de estratégia, ele vem e nos confronta com medo, quando não dá certo, ele coloca outras estratégias, porque ele tem o poder para lançar setas sobre nossas vidas. E ele pega e coloca desânimo. Por quê? Porque ele sabe que a tua bênção está próxima, querido. Não fique desanimado. Seja como Caleb. Caleb declara assim para Josué: Josué, como eu era há 45 anos, assim eu me sinto forte. Por causa de uma promessa que ele recebeu 45 anos atrás. Ele continuava animado, na expectativa, esperando essa promessa acontecer da vida dele. E ele não se desanimou. Eu quero declarar que assim será na tua vida, em nome de Jesus. Todo espírito de desânimo vai cair por terra. Em nome de Jesus, hoje você se encontra desanimado, se hoje você se encontra esmorecido, se hoje você se encontra com seta do inimigo sobre a tua vida, para frustrar os projetos e os planos de Deus, eu quero repreender em nome de Jesus esse espírito. Eu quero declarar que a tua vida será renovada hoje através do Espírito Santo de Deus. Hoje nessa célula, Deus vai te visitar, você vai sair cheio do poder e da unção de Deus. E hoje, quando nós orarmos, uma atmosfera espiritual será gerada sobre a tua vida, sobre a tua casa. E esses milagres que você tem colocado diante de Deus, esses pedidos de oração, eles vão se manifestar em nome de Jesus. Para nós concluirmos, querido, eu quero deixar uma frase do apóstolo Marcos, que ele diz assim: só existe uma única possibilidade de um crente em Cristo Jesus perder uma batalha, se desistir no meio do caminho. Então não desista. Não desista, porque a tua bênção vai chegar. Não desista, porque você vai chegar em Canaã e você vai viver grandes milagres ainda esse ano. Se você foi tocado por essa palavra, repita essa oração comigo, declare assim: Senhor Jesus, hoje eu creio e tomo posse, Senhor, de todas as promessas que o Senhor tem para a minha vida e para a minha família. Eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador e renuncio a todo argumento do inimigo contra a minha vida, em nome de Jesus. Amém, queridos. Se você fez esse concerto com Deus, acesse o nosso link no QR Code, preencha o nosso formulário, que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Deus te abençoe. Até a próxima conexão. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do doce e poderoso Espírito seja com você e com toda a sua família.